Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Magali Oliveira e esse é o Breno, meu primogênito lindo que fez aniversário ontem de 21 anos, né, Breno? Olha lá você, que lindão. Então hoje nós estamos aqui para contar um pouquinho dessa história, né, de como tudo começou. Então tá, vamos conversar um pouquinho hoje sobre a história do Breno na minha vida, né? Então, eu engravidei do Breno, eu tava com 23 anos já, eu tava na minha lua de mel ainda, né? Foi algo bem rápido, acho que eu tava com muita pressa de nascer. E foi uma gravidez muito conturbada, porque eu tinha assim muito enjoo, muita náusea, muita tontura. Muito diferente dos meus outros 3 filhos, né? Eu tenho 4 filhos, o Breno é o primeiro. Então eu fiquei muito tempo passando mal, até o 4º mês, muito mal mesmo. Mas aí depois disso foi tranquilo, só durante o parto que ocorreu algumas outras ocorrências, né? Eu tive um descolamento de placenta, então talvez o autismo dele seja decorrente da falta de oxigênio por conta de um parto complicado. Mas, enfim, né, no parto também, logo no nascimento, a gente não sabia que tinha ficado alguma sequela, nada. Pra mim era tudo normal, né? Ninguém tinha falado nada. Nós fomos começar a perceber um atraso no desenvolvimento, ele já estava com seus 6, 7 meses. E aí começamos as investigações e muitas coisas absurdas nessa época nós ouvimos, né? Tipo, pessoas e médicos que não sabiam o que era e falava que podia ser um psicopata, né? Podia ter uma psicopatia ou uma doença genética. Então começou a investigar e eles levantavam essas coisas como se fosse natural. Isso deixava a gente muito seguro, sem saber o que ele tinha e o que esperar do futuro, né? E fomos para muitos lugares fazer exames no Breno, todos os exames, cariótipo, erros inatos e tudo. E ressonância, eletros e nada dava, né? Então a gente não sabia o que ele tinha, não tinha um diagnóstico. Aos 5 anos de idade só que ele foi diagnosticado com autismo. Mas enfim, né? O que eu quero falar para vocês é de como eu me senti, né? Como mãe de primeira viagem de uma criança especial, né? No caso, o Breno, o autismo. Não foi fácil, porque a gente, como mãe, a gente tem uma ideologia de como vai ser nosso filho, de quando vai falar mamãe, fazer as coisas que a gente espera. É mais ou menos assim, como se a gente se programasse para fazer uma viagem para, sei lá, para o Caribe, e no meio do caminho você descobre que o avião tá te levando para outro lugar. Por exemplo, pro deserto do Saara, né? Vamos dizer assim. E aí você pensa, nossa, e agora? Mudou tudo, eu não tô levando a bagagem que eu preparei para uma praia, para um lugar assim, para curtir, vai ser diferente. Mas isso não quer dizer que o deserto do Saara não tenha seus encantos, não é? As dunas, as coisas que são bonitas lá também. E demorou um tempo pra gente descobrir a beleza desse deserto, né? Mas ela veio, felizmente veio. E tudo aquilo que a gente imaginava que era dor e sofrimento, porque não tive o filho que eu esperava que fosse, desapareceu quando eu entendi que o Breno era ele, né? Ele tinha a personalidade dele e que eu não tinha que ter ansiedades de quando ele vai fazer isso ou aquilo, que eu só preciso amá-lo da maneira que ele é. Né? E é muito fácil amá-lo, né? Como vocês viram aí, tem sorriso fácil, seu olhinho brilhante, ele é puro amor. Então a nossa comunicação sempre foi mesmo assim de olhar, de meio que telepatia, porque o Breno não fala nada, né? Ele não se comunica verbalmente conosco. É sempre com o olhar, com um gesto que a gente descobre o que ele quer. E ele é uma bênção na nossa vida. Eu não posso reclamar do Breno, né? Lógico que tem as suas crises, de vez em quando fica um pouco irritado, tem os seus nervosismos, mas todos nós temos, né? Eles não sabem lidar da mesma maneira que a gente sabe lidar com essas coisas. É um pouco desgastante os cuidados físicos e tudo que demanda, mas todos os filhos demandam cuidados, né? Se não for físico, é emocional. Eu que tenho outros filhos posso dizer que às vezes é mais fácil cuidar de um Breno do que um outro adolescente que não tem nenhuma deficiência, mas tem os seus problemas também.
Então, o que eu queria passar para vocês, que toda viagem vale a pena, que todos eles têm algo para acrescentar na nossa vida e trazem uma bagagem de experiência para nós, né? Eles são luz na nossa vida, são bênçãos, são puros. O Breno trouxe muita pureza para o nosso lar, né? É como se eu tivesse 2 olhinhos do céu sempre me vigiando, então eu me policio para ser melhor. Eu tenho uma formação religiosa em que eu acredito, né? Eu sei que realmente o Breno tem um espírito nobre e que seu espírito é perfeito e que no mundo vindouro ele vai me guiar pela mão, porque ele está muito avançado, muito mais evoluído do que eu nessa esfera terrena. Aqui eu cuido dele, mas lá quem vai me levar pelas mãos é ele. Então eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conhecimento um pouco mais da minha história com o meu filho Breno e desse amor que é, né? A gente tem um filho especial. Acredito que os pais especiais, as mães especiais também são escolhidos pelo Senhor como guardiões desses anjos que ele manda aqui para a terra. E é uma bênção, né? Não tenho do que reclamar. Eu tenho muito a agradecer pela essa luz que ele trouxe na nossa vida. Às vezes é difícil, né, entender o comportamento, as insônias, difícil não poder dormir de vez em quando, que ele tem um sono meio esporádico aí, que às vezes não dorme. Mas tem outros lados que compensam tudo isso, né? E vale a pena. A gente não tem que ter medo. Tem que enfrentar de frente e agradecer pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Eu amo meu filho, eu amo ser mãe do Breno e dos meus outros filhos também. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, tá bom? Um abraço!